vamos falar hoje rapidamente de 3 pedidos de Alexandre o Grande. Ele pediu, antes de sua morte, que seu caixão fosse transportado pelos médicos mais eminentes de sua época. Seu segundo pedido, para que todos os seus tesouros fossem espalhados pelo caminho até a chegada de sua sepultura. Terceiro pedido de Alexandre, para que suas mãos fossem deixadas de fora do caixão, balançando livremente. Um general do seu exército perguntou por que daqueles 3 estranhos pedidos. Alexandre lhe disse: eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão, para que eles vejam que eles não têm poder de cura perante a morte. Que meus tesouros sejam espalhados pelo caminho até o meu sepulcro, para que todos vejam que todos os bens que amealhamos ficam aqui. E que minhas mãos fiquem balançando vazias, para que todos vejam que de mãos vazias chegamos e de mãos vazias partimos. Alexandre o Grande. Com essa frase eu inicio o programa de hoje, Fenômeno UFO, aqui pela TV Mundo Maior. Com grande alegria, mais uma vez vamos fazer a nossa visita em vossos lares. E os temas a serem tratados nesses 2 programas, por que 2 programas? Estaremos dividindo o tema de hoje num segundo programa, que são pirâmides, civilizações antigas e a presença extraterrestre em nosso passado. E para começar, já de cara, a primeira imagem que nós vamos ver, né, se trata de uma pintura rupestre encontrada na Austrália. Nós vemos um estranho ser, de olhos pretos grandes, a cabeça é mais proeminente, ele está usando um capacete e um traje fechado. Nós vemos que é muito similar àqueles seres tipo Grey, que nós conhecemos hoje, são os principais responsáveis pelas nossas abduções aqui na Terra. Nós vemos a imagem seguinte, também uma pintura rupestre, que claramente nós vemos um astronauta, com uma touca, nós vemos o capacete devido a uma feição humanoide, algo diferente do ser humano. E a última imagem aqui nós vemos pegadas fossilizadas no solo com 350 milhões de anos, indicando que alguém já usava calçado naquela época aqui na Terra, coisa que nós sabemos ser impossível. Na época o ser humano nem existia aqui ainda, quanto mais usar calçados. Existem muitas outras pegadas no Instituto Smithsoniano totalmente inexplicáveis, indicando que mesmo antes do ser humano já existia inteligência circulando aqui pelo nosso planeta. Agora nós vamos a uma imagem do Vale de Gizé, no Egito, onde estão as pirâmides. Nós vemos as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Ali também está a Esfinge. Mas pirâmides, Egito e extraterrestres, será que haveria alguma ligação, alguma conotação? Nós já trouxemos um caso aqui, o primeiro relato escrito de avistamentos de objetos voadores não identificados datam do ano de 1450 a.C., sob o reinado do faraó Tutmés III. Nós vemos a imagem aqui quando seus escribas assustados viram um estranho objeto circular emitindo muita luz. Já temos um indício da presença da visita extraterrestre àquela antiga civilização. A imagem seguinte é do faraó Akenaton. Nós vemos o rosto dele algo estranho, algo diferente. Alguns dizem que ele teria talvez um problema genético que teria deformado sua caixa craniana. É muito estranha a feição do faraó Akenaton. Importância do faraó Akenaton. Ele foi o primeiro a tentar colocar uma religião com Deus único aqui no mundo, muito tempo antes do povo hebreu. E isso ocorreu depois que Akenaton, circulando pela região, ele viu um estranho sol pousar sobre uma rocha. E após se aproximar desse estranho sol, ele teria recebido uma mensagem para que tentasse instaurar um regime de um Deus único. Como nós vemos, a presença extraterrestre com essa civilização parece ser muito próxima. A história da civilização egípcia é muito estranha. Era um povo nômade que de repente fixou residência e construiu uma das maiores civilizações que o mundo já viu, isso da noite para o dia. Para nós termos uma ideia do conhecimento que esse povo ou tinha ou recebeu de uma civilização de fora da Terra, nós temos a pirâmide de Quéops. A pirâmide de Quéops é a maior pirâmide que nós temos
aqui na superfície da Terra. Digo na superfície porque talvez tenhamos outra maior na Amazônia que nós estaremos trazendo, outra no fundo do oceano, também estaremos trazendo, não no programa de hoje, mas no próximo programa. E essa obra fantástica, né, que é a pirâmide de Quéops, ela envolveu, né, o uso de praticamente 2.800.000 blocos de rocha, cada um deles pesando em média 2,5 toneladas, né, para fazer essa pirâmide. Hoje ela perdeu o seu revestimento externo, nós vemos os degraus das pedras, mas ela tinha um revestimento, né, deixando as suas paredes lisas. Outro detalhe, a pirâmide ela possui uma altura maior do que é hoje, devido ao desgaste e à erosão. Hoje ela tem 137, 138 metros contra 146 metros, se eu não me engano, que era a sua altura original. Outro detalhe, a base dos 4 lados da pirâmide de Quéops, né, possuem 230 metros cada lado. Os ângulos da pirâmide batem exatamente com os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Se nós cortarmos a pirâmide com uma faca gigante, né, do seu topo, entrando solo adentro, nós cortaríamos a terra justamente ao meio, né? Outro detalhe curioso é a estranha ligação do povo egípcio com a constelação de Órion, né? Muito curioso isso, as pirâmides egípcias, possuindo uma forma de grade, elas se assemelham muito à posição das estrelas da constelação de Órion. É um detalhe bem curioso, isso se descobriu há não muito tempo. E outro detalhe interessante, nós descobrimos que as pirâmides não batem exatamente com a posição que a constelação de Órion tem hoje, mas que ela tinha há 10.500 anos antes de Cristo. Antes de nós darmos continuidade ao tema de hoje, nós vamos para o nosso quiz de hoje, né? E a pergunta do nosso quiz de hoje é a seguinte: em Vancouver, no Canadá, em 1981, um casal tirou uma foto, né, de uma montanha sobre a qual passava uma nuvem, né? Como se fosse um vulcão entrando em erupção. Para a surpresa dessas pessoas, quando revelaram a foto, surgiu algo inesperado. O que seria isso? Um pássaro, um avião ou um disco voador? Nós estaremos dando a resposta do nosso quiz de hoje no nosso último bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos com o fenômeno UFO de hoje, envolvendo pirâmides, civilizações antigas e civilizações extraterrestres. Vamos para o nosso comercial e voltamos já. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, envolvendo pirâmides, civilizações antigas e UFOs. Mas antes de darmos continuidade, vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você liga para esse número, você receberá todas as informações através de uma pequena mensalidade, você vai nos ajudar muito a melhorarmos cada vez mais a programação da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de rádio. Você vai ter descontos em eventos exclusivos, descontos em livros, uma série de benefícios. Também você vai poder fazer download dos programas que você gosta da Rede Boa Nova de rádio. Então, você escolhe o valor da mensalidade e isso vai lhe dar uma carga horária para você fazer os downloads dos programas da Rádio Boa Nova. Conheça essa iniciativa, filie-se e nos ajude aqui. Seja um copatrocinador nosso aqui. Então, Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Bom, vamos voltar aqui aos fenômenos estranhos da pirâmide de Quéops. Outra coisa curiosa, as pinturas dentro da pirâmide, né? Nunca houve sinal de algum tipo de lâmpada a óleo, porque a pirâmide no seu interior, os seus corredores são praticamente ficam num breu, né? Como nós diríamos na gíria, totalmente escuro, você não enxerga. Acreditou-se a princípio que se utilizariam espelhos de prata que iriam refletindo a luz para dentro da pirâmide cada vez mais profundo. Mas uma coisa curiosa, esses espelhos, eles absorvem mais a luz, portanto ela não chegaria até os corredores internos.
Outro detalhe, como eu disse, nenhum sinal de resíduo de queima foi encontrado, portanto lamparinas, lâmpadas a óleo não foram utilizadas. Nós vemos uma imagem em baixo relevo no templo de Hathor, que parece indicar que os egípcios já conheciam a luz elétrica. Nós vemos dois homens, né, com uma cabeça de íbis, eles seguram o que parece ser lâmpadas. Nós vemos os filamentos internamente, vemos os cabos saindo da parte de trás e se ligando ao que parecem ser baterias. Então, um dos egípcios teria conseguido esse conhecimento, teria se desenvolvido localmente ou com o auxílio de alguma civilização de fora de nosso planeta. Outro detalhe curioso, né, é que na constelação de Órion existe a estrela Sírius, né, e se eu não me engano, né, Osíris teria vindo de lá, que era um dos principais deuses egípcios. Aí fica a pergunta, quem teria sido Osíris? Né? Seria apenas um deus mitológico ou uma inteligência de fora? Né? Curiosamente dizem, né, que os egípcios teriam aprendido a arte das pirâmides com os deuses que viriam dessa estrela, da estrela Órion. Outro detalhe também curioso, sempre se falou que as pirâmides seriam tumbas. No entanto, jamais se encontrou nenhum faraó ou rainha no interior de qualquer uma das pirâmides. Na pirâmide de Quéops, se encontrou um caixão vazio. Muito se questiona porque foi encontrado um documento com o nome de Quéops ou Khufu, né, que é o mesmo faraó. Detalhe curioso, né, é um documento algo obscuro, parece ter sido escrito errado, muitos acreditam que talvez se trate de uma fraude, né, porque quem encontrou a pirâmide para justificar os altos gastos na pesquisa da pirâmide tentou colocar um fato relevante para justificar esse dinheiro. Né. Então é muito interessante esses dados matemáticos que existem nas pirâmides. Outra coisa curiosa, se as pirâmides não eram tumbas como se acreditam, então o que seriam as pirâmides? Existe uma ciência que estuda o poder das formas. E nós sabemos que a forma piramidal, né, ela é um excelente receptor e acumulador de energia. Muitos acreditam que talvez as pirâmides sejam acumuladores de energia ou como se fossem super baterias, né, que seriam utilizadas talvez pelos egípcios ou pelos deuses que vinham da estrela Órion, né, aliás, na constelação de Órion, da estrela Sírius até o Egito Antigo. Né. Seriam as pirâmides realmente acumuladores de energia? Algumas pessoas fotografaram as pirâmides à noite e dizem que elas ficam envoltas num estranho brilho fosforescente, muito suave. Né? Então será que as pirâmides, em vez de serem sepulturas, né, não seriam algum tipo de equipamento elétrico ou de geração de energia elétrica? Fica aqui a pergunta, né, o que seriam as pirâmides? Ainda não sabemos. Outro detalhe, né, alguns acreditam que as pirâmides foram construídas na faixa de 2.500 a 2.600 anos antes de Cristo. Com os dados da constelação de Órion, muitos acreditam que elas teriam sido projetadas 8.000 anos antes. Né? E daí construídas milhares de anos depois, na mesma posição que a constelação de Órion ocupava naquele tempo. Outro detalhe curioso, os egípcios também pareciam conhecer tecnologia aeronáutica. Nós vemos o planador de Saqqara, o ave de Saqqara, como falam alguns. Nós vemos a imagem aqui, parece a princípio uma ave com asas. Nós vemos a asa, o leme vertical, atrás havia um estabilizador, igual um avião, né? Que é aquela asa menor que fica atrás. Fazendo-se modelos em escala maior do planador de Saqqara, nós descobrimos que ele voa. Literalmente voa. Se você jogá-lo, ele tende a subir, ou seja, portanto, a forma desse, alguns dizem que seria a cópia de uma ave, né? Ele se porta como um planador, como uma aeronave nossa, né? E se colocarmos a sua forma original, com o estabilizador atrás, você não tem a dúvida que ele teria o mesmo princípio de funcionamento dos nossos aviões de hoje. Da onde viria esse conhecimento dos egípcios? Outro exemplo, no templo de Abidos, nós temos estranhas gravuras. Uma delas lembra claramente um helicóptero. Ela está aqui no alto à esquerda
da gravura, nós parecemos ter aviões, alguns outros tipos de aeronave. É muito estranho isso. Né? Teoricamente, né, a ciência do voo teria surgido, né, alguns falam com balões como na época de Alexandre de Gusmão, depois com os dirigíveis, um voo planado, Otto Lilienthal da Alemanha, depois a discussão entre os irmãos Wright e Santos Dumont, quem teria feito o primeiro aeroplano motorizado. Mas ao que parece os egípcios já conheciam isso, né? Muito interessante, né? Como eu falei, de onde teria vindo esse estranho conhecimento, né, dominado pela civilização egípcia? Nós estamos indo para o nosso segundo intervalo, né? Já já nós voltamos com a resposta do quiz, também, né, como você pode entrar em contato aqui conosco. Mas antes de irmos para o nosso intervalo aqui, vamos fazer um outro convite, né? Aqui as Casas André Luiz estão querendo ampliar o seu serviço de ambulatórios. Conheça mais, né, essa iniciativa através do telefone 0800 11 9012. Nos ajude a ajudar deficientes mentais a terem um cuidado decente, médico, odontológico. Se você quiser também, você pode acessar aqui na internet, no euajudoaconstruirtodojunto.org.br. Nos ajude a ajudar os deficientes, a tornar a sua vida um pouco melhor. Agora nós vamos para o nosso segundo intervalo, já nós voltamos para o nosso último bloco de hoje do Fenômeno UFO. Então até já. Estamos aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje. Antes de continuarmos com o assunto UFOs, pirâmides e civilizações antigas, vamos para a resposta do quiz de hoje. E a pergunta foi: em 81, no Canadá, um casal tirou foto de uma montanha. Né? Eles viram uma estranha nuvem. Depois que a nuvem passou, né, eles foram para os seus afazeres normal. Quando eles revelaram a foto, eles tiveram uma surpresa. Eles encontraram algo que não havia sido visto na fotografia. E a resposta foi o seguinte: o que eles teriam visto? Um pássaro, um avião ou um disco voador? Resposta correta: um disco voador, alternativa C. Existem muitos casos que as pessoas batem fotos e não veem um objeto no momento. Talvez por falta de atenção ou por o objeto não estar visível a olho nu. Ou seja, às vezes esses objetos tendem a vibrar numa frequência diferente da nossa visão. Então o objeto está ali, mas nós não conseguimos vê-lo. Mas ele aparece, por exemplo, numa câmera fotográfica, numa filmadora. Existem muitos casos assim, de a pessoa perceber que havia um objeto ali só depois que revelou a foto ou assistiu o filme. É muito curioso isso. Isso também ocorre em casos de filmagem de espíritos. Às vezes ele não está no visual, você não consegue ver a entidade ali. Quando você revela a foto ou vê o filme, aquela entidade está ali. Curioso, né, como certas coisas que ocorrem na ufologia, né, e na espiritualidade são muito parecidas. Por isso que eu considero que espiritismo ou doutrina espírita e ufologia são muito mais afins do que muitas pessoas imaginam. Bom, para encerrarmos aqui essa parte de civilizações antigas, né, pirâmides e UFOs, nós temos a Esfinge, esse estranho monumento, cabeça humana e corpo animal. Alguns dizem que a Esfinge seria um símbolo atlante, né, do extinto continente da Atlântida. Existe uma teoria que um pouco antes do afundamento do continente Atlântico, isso há 12 mil anos antes de Cristo, algumas pessoas teriam conseguido sair do continente antes que ele afundasse, porque a Atlântida não afundou de uma vez. Houve uma série de cataclismos que levaram ao afundamento do continente Atlântico. Então teriam havido sobreviventes que migraram, parte para a América do Sul, parte para a África, né, para a África Ocidental, depois indo parar na região onde hoje seria o Egito. Então talvez, segundo alguns, muito das coisas, né, da civilização, da tecnologia egípcia teria uma origem atlante, né? Se é verdade ou não, ainda se discute muito a teoria, a existência desse antigo continente. Muitos acreditam que ela estaria ligada à ilha de Creta, à civilização de Creta no Mediterrâneo. Outros apoiam, né, aquilo que Platão fala na sua obra Timeu e Crítias,
né, que a Atlântida se acharia a oeste das colunas de Hércules, que era o Estreito de Gibraltar. Portanto, a oeste seria no Atlântico e não no Mediterrâneo. Detalhe curioso, né, diversos pesquisadores encontraram trechos de estradas pavimentadas, muros, alicerces de casa no leito oceânico. E até mesmo uma pirâmide que nós vamos mostrar no próximo programa, mas indicando que aquele trecho, né, de solo oceânico já estiver acima do nível do mar. Né? Portanto, talvez realmente, né, o Egito tenha sofrido essa influência da extinta civilização atlântica. Nós sabemos que existe um fluxo migratório que talvez tivesse vindo de uma outra civilização antiga do oeste, passando pela América do Sul. Essa civilização mais antiga seria de Mu, passando pela América, depois a Atlântida, né? É curioso como nós temos dois continentes mais antigos que teriam desaparecido. O Mu teria desaparecido antes da Atlântida, né? A Atlântida teria sumido num período mais recente. Fato ou não, né, que a pirâmide, a esfinge, né, é considerado um símbolo atlântico. Alguns esotéricos comentam também que a pirâmide é o símbolo do ser humano, uma parte divina, que é a cabeça, né, mas ainda ligada a um corpo animal. Portanto, ainda temos uma parte animalizada, mas com grande potencial divino. Sem sombra de dúvida, isso é um fato. Né? A partir da evolução do espírito humano, da sutilização do corpo físico, não tenha dúvida, né, que essa parte divina irá predominar sobre essa parte animalizada que é representada pelo corpo da esfinge e o nosso corpo físico também. Então, semana que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto, iremos para a segunda parte, estaremos vendo as pirâmides existentes no continente americano, inclusive na Amazônia brasileira também. Né? Então fica feito o nosso convite, né, para o nosso próximo programa, quando continuaremos dando continuidade a esse assunto. Bom, vamos para os e-mails dos nossos amigos telespectadores, se nós não temos conseguido responder. E a primeira aqui é do meu amigo Borg. Ele achou muito interessante aquele caso Logronho na Espanha, onde um seminarista estava estudando em uma esfera de luz pequena, adentrou pela janela do seu quarto e emitiu um feixe de luz que ao tocar um rádio que estava em cima de uma cadeira, este balançou. É o fenômeno da luz sólida, né, que envolve ufologia. Não se sabe ao certo do que se trata, se a luz não seria apenas uma parte, né, desse fenômeno total, né, dessa tecnologia que nós ainda desconhecemos. Detalhe, em muitos casos também os seres sobem e descem de suas naves através de feixes de luz, chamamos de luz tratora. Talvez essa luz, né, que nós vemos seja talvez apenas um efeito secundário, talvez de um campo gravitacional extremamente coeso, eletromagnético e gravitacional extremamente coeso, que faria com que, ao tocar objetos eles se movessem, conseguissem erguer ou descer ao solo seres, né, extraterrestres de dentro da sua nave ou para dentro da sua nave. Era o que nós tínhamos a falar hoje. Queremos agradecer mais uma vez o carinho, né, que nós temos recebido dos nossos amigos telespectadores. Fica a sugestão, quando vocês quiserem fazer pauta, fiquem à vontade, deem sugestões, façam críticas, para que a gente possa fazer cada vez melhor os programas Fenômeno UFO. E para você fazer isso é muito fácil. Entrar em contato aqui conosco é fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Sua crítica, sua sugestão será muito bem-vinda, assim como a sua dúvida também. Na medida do possível estaremos respondendo. Queria mandar um beijo no coração de todos, desejar uma ótima semana e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO, segunda parte de UFOs, pirâmides e civilizações antigas. Até lá!